Alonso versus Hamilton, a disputa que marcou o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 e que foi decisiva para a vitória de Esteban Ocon, a primeira dele e da equipe Alpine na categoria. Hoje aqui no primeiro stint a gente vai mergulhar na telemetria do Alonso e do Hamilton para entender exatamente como cada um agiu nessa disputa, além de apresentar um estudo da Fórmula 1 de como seria o desfecho da prova caso o Hamilton tivesse se livrado rapidamente do Alonso. Tá imperdível, são dados exclusivos e você confere agora no primeiro stint. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo. Tá no ar mais uma edição do Primeiro Stint e aqui eu atendo um pedido que vocês me fizeram depois do GP da Inglaterra. Continuar mostrando a telemetria dos carros em momentos importantes da corrida. E assim, debater o que aconteceu de mais legal na prova. As informações que a gente teve acesso nesse fim de semana via Fórmula 1 foram da telemetria dos carros do Hamilton e do Alonso. E é isso que a gente vai mostrar agora de um jeito bem descomplicado, tá bom? Antes, se você já conhece o canal, se você já gosta do conteúdo, eu peço para você deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que vale sugerir esse vídeo para outras pessoas que também gostam de automobilismo. E se você ainda não conhece, está me vendo aqui pela primeira ou pela segunda vez, então eu peço para você se inscrever no canal, porque assim você vai ter a chance de acompanhar tudo o que eu publico aqui, tá bom? Vamos lá, bora de telemetria do duelo Hamilton e Alonso na Hungria. Coloca aí pra gente ver. Muito bem, a gente começa pela tentativa de ultrapassagem do Hamilton na volta 63, que foi aquela que ele reclamou pelo rádio de que o Alonso estava jogando duro. As linhas azuis são da telemetria do Alonso, as linhas vermelhas são da telemetria do Hamilton. E agora a gente vai entender juntos como é que ele conseguiu se defender tão bem desse ataque. Bom, para ficar bem simples aí de entender essa rabiscada toda, aqui em cima a gente tem as curvas do circuito de 1 a 14. Essa linha aqui do meio mais gordinha, como eu sempre digo, é a aceleração dos carros. E logo aí embaixo, os dados de frenagem de cada um. Vamos dar uma olhada primeiro na linha do meio, nessa primeira coluna aí destacada em preto. Veja como o Hamilton chegou muito mais rápido na curva 1, porque ele tinha o DRS liberado, né, ali na volta 63. A linha vermelha dele destoa muito do Alonso. Ali ele atingiu 329 km por hora e o Alonso passou a 305. Aí vem uma outra zona de DRS, com o Hamilton aí também mais louco que o Batman, né, em direção à curva 2. Isso aí está no quadrado número 2. Veja só como ele chega até mais rápido, mas no contorno de curva, o Alonso, que é a linha azul, foi melhor. A velocidade mínima do Hamilton nessa curva foi de 97 km por hora, enquanto a do Alonso foi de 105. Só que se você conhece ou já jogou videogame, simulador na pista de Budapeste, você sabe que quando você se defende de posição ali na curva 2, geralmente você compromete a curva seguinte, né? A curva 3, que está aqui na nossa coluna de número 3. Veja que na entrada dela, o Alonso já começa a perder velocidade em relação ao Hamilton. E aí eles vão chegar juntos babando lá na curva 4, que é a curva onde o Felipe Massa levou aquela molada em 2009. Muito bem, aí agora na coluna número 4, você vê que o Hamilton chega com muito mais velocidade, porque também saiu melhor, né, da curva 3, e de repente cai. Foi o momento que ele tomou aquele sossega-moleque do Alonso lá, ficou sem espaço por fora e deu uma reclamada no rádio. Dá uma olhada na linha de baixo, que é a de frenagem, e confere comigo como o Hamilton freou mais cedo nessa curva, vendo que o Alonso não ia vender barato. Legal, né? Esses são os gráficos de defesa de posição do Alonso, mas agora eu vou chamar a telemetria da volta 65, quando o Hamilton finalmente consegue a ultrapassagem. Olha aí, dessa vez você percebe no primeiro para o segundo quadrado aqui, quer dizer, sei lá se isso é um quadrado, né, se é um retângulo. Fugimos da escola e não dominamos as formas geométricas. Mas enfim, você sabe do que eu estou falando. Olha aí nas colunas 1 e 2, como o Alonso estava virado no giraia
e chega na curva 1 muito mais rápido do que o Hamilton, que estava até com o DRS na volta 65. A máxima do Alonso foi 318 contra 307 do Hamilton. Por causa disso, o Alonso dá uma embananada ali, né? Precisa frear 20 metros antes, como você vê na linha de baixo, ali a linha da frenagem. E o Hamilton faz tudo direitinho, ganha a posição e vai embora. Para vocês terem uma noção da bucha que o Alonso estava enfrentando, só nessa volta o Hamilton já passa 1 segundo à frente dele, 1 segundo e 7 para ser mais preciso, ou seja, passou e foi embora. Mas como vocês já sabem, já era tarde demais, não é não, meus amigos? Faltavam só 5 voltas para o final e não deu tempo do Hamilton ameaçar a vitória do Esteban Ocon, que foi bem maduro, aliás, né? Guiou como se já tivesse vencido aí dezenas de corridas na Fórmula 1. A equipe Alpine tem tanta certeza de que o fator decisivo foi mesmo o Alonso segurar o Hamilton, que ela chegou a dizer isso via rádio para o Ocon na volta de desaceleração, falando, cara, o Alonso chegou em quinto, mas foi ele que te deu a vitória porque ele guiou muito. E aí o Ocon, daquele jeito dele, responde, what a legend, what a legend. Mas será que foi isso mesmo? Será que o Hamilton, se o Hamilton passasse logo o Alonso, ele teria a chance de pegar o Ocon? Porque a gente tem de considerar o seguinte, né? Ele chegou no pódio lá também, estava só a capa da gaita, estava cansadaço, né? Não conseguia nem levantar o troféu. Então, isso é uma coisa que tem que ser ponderada também. Com os dados de telemetria, dá para fazer essa simulação e a própria Fórmula 1 fez e mandou esses gráficos aqui para a gente. Bota aí na tela, por favor. Esse é o gráfico real da corrida, tá? O que realmente aconteceu. A linha pontilhada lá em cima é o Ocon e o gráfico mostra a diferença dos adversários em relação a ele. Quanto mais para baixo a linha, mais longe. Quanto mais para cima, mais perto. O Hamilton nesse gráfico é a linha azul Petronas, vamos chamar assim, vai? E o Alonso a linha azul Alpine, mais escura. O vermelho é o Sainz e o verde é o Vettel, mas pode esquecer deles porque para o nosso estudo não servem para nada. Concentra aí no Hamilton e no Alonso. Veja que o Hamilton chega de vez ali no Alonso na volta 54, só que aí ele fica entupido até conseguir passar na 65. Aí sim, quando ele passa na volta 65, veja como a linha dele dispara em relação aos líderes e a corrida termina. Só que, com base no ritmo de corrida do Hamilton, medindo quanto ele estava se aproximando do Alonso e também se aproximando do Vettel no final da prova, a Fórmula 1 simulou o que aconteceria se o Hamilton tivesse se livrado do Alonso mais rápido, no máximo 2 voltas. Confere aí. Como em média o Hamilton tinha um ritmo de corrida 2 segundos melhor que o dos líderes, é assim que o gráfico ficaria. Se ele tivesse passado pelo Alonso na volta 56 ou não muito depois disso, o Hamilton poderia ter alcançado o Vettel e o Ocon já na volta 60, faltando 10 para o final. E aí, meu amigo, apesar das dificuldades da ultrapassagem, dificuldades de ultrapassagem na Hungria, ia ser difícil segurar o Hamilton, vocês sabem muito bem disso. E é por meio desse estudo que a Fórmula 1 calcula que a probabilidade do Hamilton vencer nesse cenário seria, então, de 90%. Mas, embora sejam números muito interessantes e bacanas de se discutir, o C não existe no automobilismo, já que, como diria um grande amigo meu, na prática a teoria é outra. De qualquer forma, eu fico feliz de compartilhar esse conteúdo aqui com vocês e já faço um convite. Se você gostou, tem acesso a mais informações aí exclusivas, dados da Fórmula 1, além de uma resenha muito legal que a gente tem lá, fazendo parte do Clube Primeiro Stint, o clube que te dá os maiores benefícios do automobilismo brasileiro. Tem link aqui na descrição ou então você acessa www.primeirostint.com.br, escolhe o seu plano e já garante um anuário automotor do Reginaldo Leme ou um prêmio exclusivo da Puma. Enfim, muita coisa legal lá para você garantir, tá bom? Não é sorteio, é assinou, ganhou, como eu não canso de repetir aqui no canal. Lembrando que metade de todo o valor arrecadado é destinado ao Instituto Ingo Hoffmann, que abriga crianças em tratamento contra o câncer em Campinas. Aproveito e agradeço aos meus parceiros que apareceram aqui no vídeo e que já fazem parte do clube, já ajudam o Instituto e já curtem todos os benefícios. Da minha parte, muito obrigado a quem ficou aqui com a gente até o final do vídeo e a gente se vê de novo aqui na próxima quinta-feira, 19h30. O Primeiro Stint é o seu novo jeito de curtir Fórmula 1.